Prezados irmãos, irmãs, amigos, amigas, estamos aqui com mais uma reflexão semanal. Mas antes de entrar no assunto, nós vamos fazer aquele convite que sempre fazemos para você, que é fazermos uma visita na Igreja Batista Centenário do Povo, aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A igreja está localizada na rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós estamos ali estudando a Bíblia, versículo por versículo. E o texto que estamos estudando é a Epístola de Paulo aos Romanos, um assunto, um estudo muito importante. Eu convido você, se mora em Campo Grande, ou passa por aqui, porventura, estando vindo de outra cidade, venha fazer-nos uma visita aqui na Igreja Batista Centenário do Povo, para para assistir o nosso estudo no domingo de manhã. E se não puder, às vezes a pessoa não pode domingo de manhã, mas pode à noite. À noite o nosso culto é às 18 horas. Então você está convidada a estar conosco nestes horários para estes cultos. E agora vamos ao assunto de hoje. E o assunto é um papo de cristão para cristão. Esse papo ele está baseado aqui em Juízes, livro de Juízes no Velho Testamento, e ali depois de Josué, tem Juízes. Juízes é o período ali, logo que Josué morre, e começa um período em Israel, quando não tem rei, e a nação é governada por essas pessoas que eram chamadas de juízes. Porque eles julgavam o povo, eles eram comissionados por Deus. Israel nessa época, era uma nação teocrática, não tinha rei. E ela era, então, assim, governada ou dirigida por essas pessoas que são chamadas de juízes. E o texto que eu escolho está em Juízes 2, a partir do versículo 8. E eu quero ir apenas até o versículo 10, que diz: Morreu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Isso aqui era uma maneira de dizer que aquela geração morreu. Ali, naquele tempo, no Velho Testamento, quando a pessoa morria, dizia que ela foi agregada aos seus pais. E após ela, aquela geração, levantou-se outra geração que não conhecia ao Senhor, e nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Isso aqui veio trazer grandes problemas para o povo de Israel. Foi a geração que não conheceu o Senhor, não conheceu os milagres que Deus fizera no passado. Tinha ficado tudo no passado. E trouxe consequências negativas para o povo de Israel. Aqui a razão é esta.
que não conhecia ao Senhor. Ou seja, morreram seus pais, morreram os seus antepassados, que tinham tido grandes experiências com Deus. E agora levantou-se uma nova geração que não tinha experiência com Deus, nem sabia quem era Deus. Ali Deus era Javé, Yavé, Yahvé. São nomes prováveis de Deus, porque nós não sabemos, o nome de Deus não ficou escrito. Então, eles não tinham conhecimento, eles não tinham experiência com Deus. E, portanto, não tendo experiência com Deus, é um grande motivo para cometermos coisas erradas, fazermos coisas erradas, cometermos pecados. É o desconhecimento de Deus. Aqui o texto diz que não conhecia o Senhor. Não conhecer o Senhor é motivo para estas coisas que eu falei. Pecados, para cometer erros. Mas o motivo desse texto e a minha reflexão aqui, hoje, é para falar da nossa responsabilidade com a nossa geração. Quero perguntar para você que é cristão, você que é crente, mas você que é católico também, é cristão. Como que você está tratando com seus filhos, com seus netos, a respeito de Deus? A respeito de Jesus Cristo? Será que nós vamos passar e vem uma geração aí que não tem conhecimento de Deus e, portanto, vai fazer coisas erradas? E, enfim, o desconhecimento de Deus, para eles, terá consequências negativas, como teve para o povo de Israel. Assim também pode acontecer com a nossa descendência. E eu quero chamar a atenção de todos sobre esse assunto. Nós estamos vivendo época que na Europa as igrejas cristãs, a maioria já se fecharam e grandes catedrais viraram casas de nada, casas até de coisas noturnas, enfim, coisas alheias ao propósito que elas foram construídas. Ou seja, para eles ali, Deus não existe. Para aquela cultura que foi antigamente cristã, hoje não é mais. É secularizada, nega a existência de Deus. Enfim, uma outra mentalidade entrou no lugar. E eles abandonaram a sua fé cristã. E hoje, na Inglaterra, tem gente que pode ser presa por estar pregando o evangelho. E foi a nação que fundou os Estados Unidos da América na cultura cristã. E que também enviaram, como na Alemanha, enviaram missionários para o mundo inteiro. Mas hoje lá estão sendo proibidos de pregar o evangelho. E isso vem para cá, para o Brasil. As gerações novas aqui no Brasil estão sendo influenciadas pela cultura anticristã. Vocês sabem disso, eu não preciso dar detalhes aqui. Porque basta ver a mídia, basta ver o que está acontecendo na política, na mídia e na justiça, para ver que a cultura cristã está sendo rechaçada no Brasil. Está sendo rechaçada no Brasil. Nós defendemos a liberdade religiosa para todos. Não só para cristão, não. Para todos. Todos têm. Batista é assim. Mas também os cristãos são assim.
tem que defender a liberdade religiosa para todos. Mas, se você é cristão, nós somos cristãos, nós temos que defender a nossa fé cristã. Nós temos que defender os fundamentos da nossa fé cristã. E aonde que estão os fundamentos da nossa fé cristã? Na Bíblia. Então, a Bíblia deve ser a fonte da nossa cultura cristã. Eu falo de cristão. Outros têm lá os seus livros sagrados, a sua cultura também. Mas eu falo de nós cristãos. Devemos ensinar os nossos filhos a serem cristãos. E aqui eu cito casos que servem de exemplos para nós. Um muçulmano, um islâmico, ele vai ser islâmico desde que nasce até morrer, porque ele é ali educado no Alcorão. Ele é educado no Alcorão. Então, tem coisa errada nisso? Claro que não. A cultura dele é essa, os pais dessas crianças, os instruem na cultura deles. Mas nós cristãos, nós temos a nossa cultura cristã, que é a Bíblia. E os pais cristãos têm a obrigação de educarem os seus filhos na cultura cristã para que eles permaneçam cristãos. Então eu quero deixar esta palavra, quero deixar esta reflexão. A nossa responsabilidade com a nossa geração, com os nossos filhos, com os nossos netos. Porque senão vai acontecer o que aconteceu ali com Israel, que morreram seus antepassados e veio uma nova geração que não conhecia o Senhor. Mas isso não era só com eles, não. Isso acontece conosco também. Está acontecendo na Europa, está acontecendo já nos Estados Unidos e está começando a acontecer no Brasil. E nós não podemos deixar isso acontecer. Não é verdade? Então, você que é cristão, seja de que denominação for, eu estou falando de maneira geral, você que é cristão, tem responsabilidade cristã com seus filhos, com seus netos, com a sua descendência. Vamos ser responsáveis com a nossa geração. E que Deus nos ajude e Deus nos abençoe para sermos assim. Amém.